Difícil fixar o olhar no que sobrou da ideia de um rosto de Najaf Sultana. O véu vermelho aberto revela uma face duplamente encoberta. A pele queimada, com manchas marrons, brancas e vermelhas, abre espaço para 2 orifícios no lugar do nariz. Ainda que não possamos reconhecer seus olhos, ela nos fita. 2 buracos negros nos indicam a correspondência. A posição da imagem, a frontalidade diante de nós, virtuais espectadores, são convite incômodo de reciprocidades. Mas há uma pessoa diante de nós, e é o seu pedido de reconhecimento do nosso olhar à sua humanidade que vem mobilizando uma rede de pessoas. O direito de todos a uma face humana. E é sobre isso que eu vou tratar no vídeo de hoje. Eu estou recuperando uma pesquisa que eu fiz em 2014, em que eu trato desses casos dramáticos de mulheres que foram atacadas com ácido por seus companheiros no seu rosto. Eu produzi um artigo sobre esse tema, que eu chamei de A Sociedade de Rostos, que eu recebi, para minha surpresa, um prêmio da Associação Internacional de Sociologia com apoio da Unesco, e um prêmio que se chama Jovem Socióloga. E eu acredito que, sobretudo, esse reconhecimento vem porque eu aponto já para algumas questões importantes que estão para além desse estudo de caso. Eu vou mostrar como que a mobilização a partir de imagens nas redes sociais pode promover uma nova forma de organização, uma nova forma de solidariedade, um novo humanismo, por assim dizer. Então eu vou mostrar 2 paralelos. Eu vou mostrar como que a crescente individualização, que tem como imagem primeira a imagem das faces, não é à toa que a maior rede social chama-se Facebook. Eu vou mostrar como que isso está conectado a um outro processo, que é um processo de humanização crescente, ou seja, em que a gente passa a se identificar como seres humanos, para além das nossas diferenças étnicas, raciais, nacionais, né? Então eu vou conectar o indivíduo à humanidade sem formas de distinção intermediárias, como raça, etnia, gênero e nacionalidade. Num termo que eu vou denominar de individualização. Esse termo vai ficar mais claro à medida que eu for explicando para vocês o texto, ok? Eu acho que ele vai ficar mais evidente. Então, a começar pela escolha da ideia da face. A face é, dentro do nosso aparato biológico, o elemento visual mais importante para a sociabilidade. E não ter uma face, então, é o mais dramático estigma social. Por quê? Porque ele vai inviabilizar uma série de coisas. Ele inviabiliza oportunidades de emprego, ele também dificulta novas relações afetivas e, evidentemente, também todo o intercâmbio social ele fica, de certa forma, prejudicado. Eu vou trazer para vocês agora uma história difícil da Aziz May, e ela vai dizer o seguinte: as crianças estão com medo de mim. Uma mulher no Paquistão como eu não tem valor, ela desabafa. Ela foi vítima do marido após uma tentativa de fuga diante da ameaça do companheiro em vender a família. Isso mesmo. O rosto deformado é a marca visível de uma infinidade não tão aparente de controles impostos às mulheres muçulmanas. Em geral, a intenção do agressor não é matar a vítima, mas dar a ela um atributo profundamente depreciativo, que vai ter consequências não só nessas relações, mas também consequências psicológicas, né? Essas mulheres relatam muita vergonha e muita autodepreciação. Tem um relato muito dramático que ficou na minha cabeça de uma menina de 15 anos que ela parou de sair de casa. E aí eu fiquei imaginando assim, que medida este isolamento ele pode levar o agravamento da sensação de fracasso social. Então ele complica ainda mais, né, pressiona ainda mais um fato que já é dramático por si. Então, eis o dilema. Eu vou exibir uma imagem que não me pertence, que é fruto de um ato de violência, ou vou me esconder, né, sob o peso de esse isolamento reforçar ainda mais o meu sentimento de falência e deficiência social, né, que é o que nos funda, é a relação com o outro que nos fundamenta. Então, ficar sem esse fundamento é ficar sem minha própria identidade. Então, esse dilema, eu gosto muito da posição da Saíra, ela foi muito corajosa,
ela foi uma dessas mulheres que aceitou, então, a ser exposta publicamente. Ela segura nas mãos uma foto antiga, o seu rosto antes do ataque. São duas imagens de si, uma que lhe pertencia e outra sobre a qual ela não tem mais controle. Ela atualiza contra a sua vontade o ato de violência, enquanto sua imagem apaga-se e distancia-se no tempo junto ao papel fotográfico. A mudança de sua condição de uma jovem atraente para uma face deformada e alheia à sua identidade é abrupta, quebrando sua posição social de um dia para o outro, forçando-a a alinhar-se à sua nova situação. Para vocês terem ideia, o caso da Saíra, ela é uma jovem de 20 anos. A única coisa que ela queria era continuar os seus estudos e o noivo não aceitou. O resultado, mais uma mulher sem face. Então, as mulheres sem rosto ou as mulheres sem face, elas nascem geralmente do descompasso entre o desejo individual e uma estrutura social muito rígida, se comparada a outras estruturas sociais, como, por exemplo, a nossa, a estrutura ocidental. Aí eu estou mostrando uma série de imagens de mulheres e os relatos sempre coincidem, né? Eles nascem aí desse desacordo. Então, eu estou comparando agora, né, mostrando para vocês que elas estão numa estrutura muito mais fixa, né, menos movediça do que a estrutura ocidental, que a partir do século XVIII sofre grandes mudanças a partir de dois grandes pilares, dois grandes processos que a gente pode chamar da secularização, ou seja, um crescente questionamento do mundo, do caráter mágico do mundo, que o Max Weber, que é um sociólogo, chamou de desencantamento do mundo, em que nós passamos a racionalizar todos os processos sociais e pensá-los agora como questões humanas e menos como questões sobrenaturais. E um outro processo muito importante que nos diferencia do Oriente é o processo de individualização. O que é o individualismo, né? É um processo em que a gente vai agora valorizar o indivíduo para além dessas normas de conduta social, né? Normas de conduta culturais, religiosas e etc. E a grande responsável pela aceleração do individualismo, pasmem, são sim as mulheres. Por quê? Porque elas foram responsáveis por quebrar uma estrutura social que fundava toda a sua organização, que é a família nuclear. Então, a partir do momento que as mulheres começaram a questionar a obrigatoriedade do casamento, da maternidade e como elas devem viver sua sexualidade, elas, dessa maneira, elas reposicionaram toda a ordem da sociedade, né? Então, são mulheres que passam a valorizar o seu trabalho, passam a valorizar a educação e, especialmente, um projeto biográfico. Quando eu estou dizendo isso, né, que parece que eu estou dizendo que são mulheres muito mais emancipadas, evidentemente que sim, evidentemente eu não estou negando que eu estou dando um caráter positivo, né, para essa sociedade capitalista que, de certa forma, deu uma margem para que esses projetos biográficos se realizassem. No entanto, é uma sociedade também que cobra o seu preço, não é uma margem tão aberta, né, ela também tem lá o seu limite de como ela se amplia, porque a gente está tratando de uma sociedade de consumo que tem lá suas ordens para ela operar, né? Então é uma emancipação relativa, por assim dizer. Mas, no entanto, se comparado às mulheres orientais, nós estamos sim numa posição muito melhor em termos de mulheres no poder, mulheres tomam as decisões, mulheres que definem ou não o casamento, definem ou não a maternidade, etc, etc, né? Então, uma coisa importante para pensar também é como que os meios de comunicação vão ter um papel central para estabelecer esse intercâmbio entre modos de vida diferentes. E minha hipótese é que, de alguma maneira, o aumento dessa tensão e o surgimento das mulheres sem face é um indício de que há uma maior circulação desses modos de vida ocidental para as mulheres orientais, que passam também a querer reivindicar um projeto biográfico dentro de uma estrutura que não dá conta ainda de dar a possibilidade dessas escolhas pessoais para essas mulheres. Então, aumenta a tensão e aumenta o número de casos, aumenta a agressão
contra essas mulheres. No entanto, são mulheres que não estão mais sós. Surgem outros olhares para proteger essas mulheres muçulmanas, né? Uma rede de proteção transnacional em que uma série de organismos, como por exemplo, eu vou citar algum, a ASTI, que é Acid Survival Trust International, ela foi criada curiosamente na Inglaterra em 1999, se não me engano foi isso, e ela tem uma atuação nos países em que existem esses ataques de ácido, né? Por exemplo, Bangladesh, Paquistão, Índia, Colômbia também. Então é interessante observar que não é um país muçulmano, né? É um país ocidental atento a essas agressões que estão acontecendo ali. Também tem a ASFI, que é Acid Survival Foundation. Essa associação já foi criada em Bangladesh e ela também recebe uma série de apoios internacionais. Por exemplo, ela recebeu 10 milhões de euros da Austrália para que eles pudessem desenvolver a mensagem dos direitos humanos no ensino fundamental. Também a gente tem o Human Rights, que já é uma organização já mais conhecida, e a Anistia Internacional, que já tem mais de 3 milhões de pessoas e atua em 150 países. Esses organismos, eles vão obter resultados muito concretos nessa luta contra a violência, né? Por exemplo, em Bangladesh, por conta dessa pressão internacional, eles adotam leis mais rigorosas contra os agressores. Então, lá, os agressores passam a ter que cumprir 14 anos de prisão, pagar uma multa equivalente aqui no Brasil a 20 milhões de reais, e isso vai surtir um efeito. Há uma redução de quase 75% dos casos de ataques contra as mulheres, mostrando aí a força mesmo dessa mobilização. Então, a gente passa aí de quase 500 casos para 80 casos. Tá? Então, além dessa organização transnacional, por organismos, né, por ONGs, associações e tarará, há também um papel muito importante de pessoas engajadas que vão produzir imagens que vão circular nas redes sociais, que vão circular na mídia. Né? Por exemplo, eu vou trazer aí para vocês agora um documentário que se chama Saving Face. Ele foi feito em 2012 e dirigido pela jornalista paquistanesa Sharmila Obaid Chinoy, pelo cineasta norte-americano Daniel Junge. Então vão ser documentários que vão dar visibilidade, humanizar, trazer histórias e vão nos comover. E vão ter papel, são imagens que vão ter papel fundamental para opinião pública, para mobilizar a opinião pública internacional. Eu acho legal a gente trazer esses exemplos, assim, justamente hoje em que a gente está tratando a questão da imigração, como é importante os meios de comunicação atuarem nessa mudança de mentalidade e como que a gente pode enxergar e humanizar o outro, tá? Eu vou trazer um trechinho curtinho um teaser mesmo do filme, só para vocês terem ideia, bem legal. Bacana. Esse documentário, então, vai trazer um pouco, assim, acompanhar a trajetória desse cirurgião plástico paquistanês que volta para o Paquistão exatamente para poder fazer a cirurgia nessas mulheres, a cirurgia de... Ah, desculpa, peraí, gente. O vídeo continua. Desculpa, tenho que
ainda me adaptar a todas essas coisinhas que eu estou fazendo mesmo simultaneamente. Mas aí, recuperando, eu estava contando para vocês que esse documentário vai então acompanhar a vida desse cirurgião, né, as cirurgias e tal, e com isso a gente vai trazendo as histórias à tona de cada uma dessas mulheres, a batalha judicial, as conquistas que elas vão ter contra os seus parceiros, maridos, legalmente, a mobilização internacional, então é muito interessante. Outra pessoa que vai ter um papel aí importante na questão das mulheres sem rosto é esse fotógrafo espanhol, ele chama Emílio Morenati. O Emílio Morenati vai fazer em 2009 uma série de imagens que são essas que eu mostrei para vocês, que vão circular intensamente nas redes sociais. Outra coisa também que me interessa, gente, é não só pensar pessoas, documentaristas, fotógrafos que têm alguma projeção de visibilidade internacional ou organismos também, mas como esse debate acontece na opinião pública. E o que eu fiz? Eu comecei a analisar fóruns de debate no Brasil sobre o caso das mulheres sem face. Por que eu fiz isso? Porque eu queria estabelecer um contraste, né? Você vai pensar, o que o Brasil, o que os brasileiros têm a ver com os paquistaneses? Eu queria exatamente mostrar esse entrave na nossa identificação, o que o Norbert Elias vai chamar de efeito de trava, ou seja, o que nos impede de achar que nós somos similares ao outro. Então, por que o Brasil? O Brasil é o maior país católico do mundo, ele tem 65% de pessoas que se dizem católicas, eu brinco que de católicas de um tipo especial, né? São católicos muito liberais no costume, que vão aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, aceitam aborto, uso de camisinha, etc., versus um país muçulmano que tem essa tradição religiosa para ordenar todo o comportamento social. Então eu queria mostrar esse contraste. O que eu observei? Algumas coisas. A primeira coisa que eu observei no fórum de debate dos brasileiros é que eles têm uma consciência de direitos transnacionais, ou seja, que nós, indivíduos, somos dotados de direitos mesmo, que estão para além do nosso Estado-nação, estão para além das nossas leis locais. Então isso é super importante. Segundo, eu observei também que há uma hierarquia entre a ideia de direitos humanos e cultura. Então, apesar de que isso é um tema bem confuso, ainda bem tenso nos debates, algumas pessoas ainda dizem, não, mas isso é a cultura deles, a gente não pode se intrometer. O que me remete muito a um debate que se fazia antes sobre as mulheres, sobre a violência doméstica, que diziam, não, briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher, não era assim? E hoje a gente mete a colher, a gente sabe que não é uma questão da vida privada, né? A violência contra a mulher é uma questão pública, uma responsabilidade pública. Assim como tem acontecido também com a violência se tratando de etnias e culturas, né? Então, alguma coisa que antes a gente não sentia autoridade para questionar, a gente passa a questionar. Tanto é que outro ponto que eu notei, observando esses fóruns, é que as pessoas passam a dar legitimidade às intervenções internacionais desses organismos transnacionais e não dos estados, né? Então, elas passam a dar força e legitimidade a essa ação, desde que concentrado em direitos humanos e que não usem a ideia dos direitos humanos para outros interesses, como interesses econômicos e etc. E a terceira questão que me chamou muita atenção foi a mobilização e a solidariedade das pessoas a partir das imagens. Então, como as imagens vão ter muita força, sim, de mobilizar, de mudar a mentalidade e, sim, criar novas leis e novos tipos de comportamento. Aí, gente, eu estou chegando já no final, na minha conclusão, em que eu vou tentar. Deixa eu pegar aqui, eu desapareci para vocês. Deixa eu só reduzir. Aí, legal. Aí, deixa eu puxar o PowerPoint outra vez. Aí. São dois conceitos, que eu vou colocar eles aí na tela, que são similares, que são mais ou menos, eu estou dizendo a mesma coisa. E o que eu vou apontar para vocês, né? Como que essa estrutura da sociedade vai se alterar e como que a imagem da face humana vai ser o símbolo do século XXI. Então, se enquanto, por exemplo, eu poderia dizer que o símbolo e a imagem da Idade Média é a ideia de um corpo institucionalizado, e aí vem na minha cabeça
a imagem de Maria no trono, a imagem do século XXI, se eu tivesse que dizer qual seria, que representa a nossa sociedade, seria a imagem dos rostos individualizados. Para além dessas marcações étnicas, para além das marcações de gênero, para além das marcações de cultura, para além das marcações religiosas, tá? Então, é o que eu vou chamar aí de individualização, ou seja, um indivíduo que vai se ligar agora aos outros, o que ele tem em comum em relação aos outros é a humanidade, apesar dele ser extremamente particular. Para entender melhor isso, o que eu vou fazer, eu vou buscar aqui o meu quadro, e para a gente comparar e essa ideia ficar mais clara. Então, se antes a gente tinha uma sociedade que se organizava a partir da ideia, deixa eu virar aqui, da família, a gente passa depois a ter uma sociedade que se organiza a partir dos estados-nação, que passam a ter o monopólio da violência. E hoje, o que vai acontecer? Então, se antes o núcleo familiar era família, as pessoas se protegiam, né? Elas criavam um núcleo, uma rede de proteção, e era a família que dava identidade para esses sujeitos. A gente agora passa, depois, a gente vive, né, atualmente, nessa transição entre um sujeito que está submetido às leis e às regras do seu Estado e à cultura do seu Estado, então a cultura, religião e as regras dos seus estados-nação, e a gente passa a construir agora uma sociedade em que o sujeito está em primeiro plano, né? Então, por isso essa ideia da face humana, né? Então, é um sujeito que passa a ser dotado de direitos para além do Estado-nação. São direitos transnacionais que extrapolam esse limite aqui. Opa, eita, bem, ok, aí, ai gente, me perdi vocês aqui, pronto. Probleminhas técnicos. Vamos lá. Retomando, então. Então, eu falei para vocês da passagem da organização da família para a ideia dos Estados-nação, até a gente chegar a essa ideia de um sujeito que vai se ligar aos outros numa rede através dos meios de comunicação. Então, a ideia, a imagem mesmo é a imagem de uma rede, de sujeitos que vão se posicionar para além dessas marcações muito limitadas, tá? Então, é um indivíduo humano que passa a se apoderar, então, e a se ligar e a se solidarizar com os outros de uma nova forma. É claro que nós estamos ainda num momento de transição, que essas fronteiras ainda estão muito marcadas, né? Basta ver o que está acontecendo agora nessa crise migratória na Europa. No entanto, é um processo que está sendo indicado exatamente até por essas crises, por esse debate todo que está em torno das fronteiras, né? Então, é isso, gente. Eu acho que não sei se deixei claro aí para vocês o finalzinho, a gente teve esses probleminhas. A cada vídeo eu vou tentar aprimorar ainda mais esses recursos para vocês. Espero que vocês estejam gostando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Acabou.